Oi, meu nome é Marisa e hoje a gente vai falar do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata do defeito do serviço, ou seja, do acidente de consumo, do fato de consumo. O artigo 14 vai dizer o seguinte: o fornecedor do serviço responde independentemente de culpa pela reparação de dano causado ao consumidor na prestação de serviço defeituoso e mais, pela informação insuficiente e inadequada acerca de sua fruição e risco. Então, o legislador, ele disse que o fornecedor de serviço, pelo defeito do serviço, responde independentemente de culpa. Isso significa o quê? Significa que o consumidor só tem que provar que o dano sofrido por ele decorreu da conduta do agente, mas não tem que provar a culpa do agente. E o que é culpa? Culpa são aquelas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia. Então, o artigo 14, ele vai dizer que o fornecedor de serviço responde independentemente de culpa. E mais, ele tem que informar suficientemente o consumidor acerca dos resultados e riscos daquele serviço. E aí eu vou dar como exemplo o serviço médico hospitalar. O hospital é pessoa jurídica, então o hospital vai responder objetivamente. Você já fez uma cirurgia ou algum parente seu já fez? Não tem que assinar um termo de consentimento informado? Na realidade, o que é aquele documento? Aquele documento, o hospital está informando ao paciente os riscos de determinado procedimento cirúrgico, por exemplo. É o chamado termo de consentimento informado. Por quê? Porque ele é obrigado a informar. Então, tem determinados serviços que têm um risco inerente. Por exemplo, o serviço médico, o serviço de cirurgia tem um risco inerente. Qualquer pessoa, por mais simples que seja a cirurgia, pode não resistir. Então, tem um risco inerente ao serviço. O fornecedor tem que informar o consumidor, tá? Então, pelo risco inerente, como esse risco é previsível, é de conhecimento do consumidor, o fornecedor não responde. Agora, pelo risco adquirido, o fornecedor vai responder. Então, imagina que houve um erro médico em uma determinada cirurgia. Neste caso, há um risco adquirido. Houve um defeito na prestação de serviço. O hospital vai ser chamado a responder? Vai. E aí, a gente vai entrar numa discussão do STJ. O STJ, a terceira turma, entende que o hospital, ele responde pelo dano causado pelo paciente, porque essa relação hospital-paciente, na prestação de serviço médico hospitalar, ela é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. Só que a quarta turma entende que o hospital vai responder subjetivamente por erro médico. Ele só responderia objetivamente pelos serviços típicos de hospital, por exemplo, prestação de serviço de enfermagem, de nutrição, de higiene, de administração de remédios. Então, pelo serviço hospitalar, ele responderia objetivamente, mas pelo erro médico, ele responderia subjetivamente, usando-se o artigo 951 do Código Civil. Mas não é o entendimento da terceira turma. Então, nós temos aí uma divergência entre turmas, tá? E por que eu estou falando isso? Porque o médico profissional liberal, ele responde subjetivamente. O que significa isso? Para que ele responda, para que ele indenize o paciente, há que ser provado pelo paciente a culpa na prestação do serviço. Então, o médico profissional liberal vai responder subjetivamente, mas o hospital vai responder objetivamente. Então, o hospital responde pelo caput do artigo 14, enquanto o profissional liberal médico responde pelo artigo 4º, responde subjetivamente. E aí, para isso ficar um pouquinho mais claro, eu vou trazer um entendimento da terceira turma num julgado de relatoria da ministra Nancy Andrighi. Aconteceu o seguinte: um menor se submeteu a uma cirurgia cardíaca e a mãe entendeu que houve defeito na prestação de serviço médico. Então, ela, evidentemente, quem é o autor da ação é o menor.
A mãe apenas o representa em juízo. Ajuizou uma ação por erro médico em face do hospital. Só que tem um detalhe aí. O hospital, ele só responde objetivamente provada a culpa de seu empregado. Só que o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 88, não admite a denunciação da lide, ou seja, esta modalidade de intervenção de terceiro que chamaria o médico para dentro do processo. A regra é, não cabe denunciação da lide, mas o STJ entendeu que em se tratando de erro médico, há necessidade da prova da culpa do médico para que o hospital responda. Então é um entendimento relativamente recente da terceira turma, num julgado da ministra Nancy Andrighi, relatoria dela, onde ela entendeu que no Código de Defesa do Consumidor não cabe a denunciação da lide. Mas neste caso cabe, porque o hospital só responderia objetivamente se provar a culpa do médico na prestação de serviço médico. Então o STJ tem esse entendimento aí, tá bom? Por que isso? Porque nós vamos dar um passeio lá no artigo 932 do Código Civil, que vai dizer que respondem objetiva e solidariamente o empregador por atos de seus empregados. Então, o que o STJ entende? Quando o médico tem um vínculo empregatício com o hospital, havendo erro médico, pode haver a denunciação da lide. O médico é chamado para dentro do processo, provada a culpa dele, aí o hospital responde objetivamente e depois ele ajuiza uma ação regressiva em face do médico. Ok? Mas por que não cabe a denunciação da lide? Para que o processo não se torne muito moroso, muito complexo e em prejuízo ao consumidor, tá? Então, o que a gente extrai de tudo isso aí? Não cabe denunciação da lide, mas neste caso, em prestação de serviço, o STJ entendeu que para se constatar se houve erro médico, há necessidade de se provar se o médico agiu em prestação, por erro médico, houve defeito na prestação de serviço para que o hospital possa vir a responder, tá? E mais, em relação ao artigo 14, a gente tem que detalhar mais algumas coisas. Determinadas circunstâncias têm que ser observadas para se verificar se houve defeito ou não na prestação de serviço do fornecedor. Por exemplo, o modo como o serviço foi prestado, os riscos e os resultados que dele se espera. Por exemplo, o serviço médico, sobretudo o serviço de prestação de serviço médico em relação à cirurgia, tem um risco inerente. O médico não pode responder por todo paciente que morre na mesa de cirurgia, senão a profissão se tornaria inviável. Então, havendo uma previsibilidade do risco, o paciente sabendo desse risco e não havendo defeito na prestação de serviço, ainda que o paciente venha a falecer, nem o médico nem o hospital vai responder. E outras circunstâncias que devem ser observadas também é o momento, a época que o serviço foi prestado. Então, eu vou dar o exemplo. Hoje, a cirurgia plástica no Brasil, ela é extremamente avançada. Não se pode exigir que uma cirurgia que tenha sido feita há 15 anos atrás tenha tido a mesma, o mesmo desenvolvimento de uma cirurgia de hoje. Então, o serviço prestado lá atrás, naquela época, não pode ser considerado defeituoso porque novas evoluções científicas, tecnológicas surgiram, tá? E outras circunstâncias importantes são as excludentes de responsabilidade que tem que ser analisado, tá? O fornecedor de serviço, ele responde independentemente de culpa, baseado na teoria do risco da atividade. Então, aquele que se presta a prestar serviço de forma habitual, profissional, visando lucro, ele assume o risco dessa atividade, mas não é um risco integral. Admite excludentes de responsabilidade. O que são excludentes de responsabilidade? É quando, na fase probatória, é possível o rompimento do nexo causal. Então, por exemplo, numa ação movida contra o hospital, alegando defeito na prestação de serviço, se na fase probatória o hospital conseguir provar que prestado o serviço não era defeituoso,
ou que prestado o serviço houve culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro, não há que se falar em responsabilidade do hospital. Então imagina que o hospital informou o paciente, o médico prescreveu toda a conduta do paciente depois da operação, ou no momento pós-cirúrgico, e o paciente nada fez, teve um agravamento do estado dele. Culpa exclusiva do paciente, não pode imputar responsabilidade nem ao médico e nem ao hospital. Embora o Código de Defesa do Consumidor não traga as excludentes de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior, o STJ entende que cabe. Então, vou dar um exemplo. Por exemplo, há um atraso de voo, mais de 8 horas, mas por circunstâncias climáticas, uma tempestade, uma nevasca, não há que se imputar responsabilidade à companhia aérea pelo defeito no serviço. Circunstâncias alheias à sua vontade, não foi possível prestar o serviço, tá? Então, o que a gente tem que extrair de tudo isso do artigo 14? O artigo 14 regula a responsabilidade do fornecedor quando há defeito na prestação de serviço ou quando ele deixa de informar de forma suficiente e adequada sobre a fruição e risco daquele serviço. Mas é possível as excludentes de responsabilidade? Sim, é possível excludente de responsabilidade, tá? E por fim, eu volto a falar no defeito da prestação de serviço, mas hoje, como a gente está tratando exclusivamente do serviço médico hospitalar, a responsabilidade do hospital é objetiva e solidária, e a do médico, que não tem vínculo empregatício com o hospital, ele apenas usa as instalações do hospital, por exemplo, numa cirurgia plástica, o STJ já entendeu que a responsabilidade é exclusiva e subjetiva do médico. Outra questão que também traz divergências doutrinárias e jurisprudencial é sobre a obrigação do médico. O médico tem obrigação de meio ou de resultado? Depende. Quando o médico trata de, por exemplo, uma doença muito grave, ele tem obrigação de meio. O que é a obrigação de meio? Engendrar todos os esforços para que dê uma melhor qualidade de vida para o paciente e que tente curar o paciente, mas o médico não tem o dever de curar o paciente, que isso foge à vontade dele, tá? Mas, em se tratando, por exemplo, de cirurgia de embelezamento, a obrigação deveria ser de resultado. O Nelson Neri e o Flávio Tartucci entendem que quando a obrigação é de resultado, o médico, ainda que seja profissional liberal, responde objetivamente. Mas não é um entendimento da maioria da doutrina e nem do STJ, tá? Já houve aí julgados em que entendeu-se que a obrigação do médico, por exemplo, de cirurgia plástica, que tem obrigação de resultado, ela continua sendo subjetiva, mas com culpa presumida. É o médico que tem que provar que não prestou serviço defeituoso e não o paciente. Ok? Eu espero que vocês tenham entendido, gostado desse tema, tá? E a gente volta a falar disso aí no outro momento. Um beijo para vocês, um abraço também. Tchau!